Fala, automatizador! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dr. Tic, seguindo a vibe sobre MCP, um dos assuntos mais comentados da internet, principalmente aqui no YouTube. Vamos falar sobre o Node nativo do NTN. Isso mesmo, o NTN lançou alguns dias atrás o Node nativo de MCP para que você possa construir os seus agentes, principalmente atribuir funções a eles de uma forma mais fácil, de uma forma mais modularizada. Esse vídeo aqui, iremos deixar a nossa análise sincera, transparente e sensata sobre o Node, sem sensacionalismo, exageros, empolgação, simplesmente falar das suas características, as vantagens que ele vai trazer a partir de então para as suas automações e também falar de um detalhe que quase ninguém tem falado. Eu vejo muitos YouTubers falando do Node que é incrível, que vai mudar de fato as suas automações, que tudo vai ser mais fácil, que com poucos cliques você já vai ter agentes robustos funcionando assim, assado, mas não falam sobre esse detalhe que, de certa forma, não cumpre 100% o conceito de MCP. E nós vamos explicar sobre isso, tá? Mas para isso você tem que ficar até o final desse vídeo. Não pule esse vídeo, não tente avançar alguns capítulos, assista tudo que você vai entender o contexto e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo bem esclarecido sobre o tema MCP e principalmente sobre esse Node nativo do NTN, ok? Então, desde já deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é membro, né? Se você ainda não é inscrito nosso, e ativa os sininhos para que, caso venha um outro vídeo, seja de MCP ou qualquer outro vídeo sobre NTN, automações, low code, você possa ficar por dentro, tá bom? Então, vamos lá. Quem acompanhou, né, o vídeo anterior do nosso canal percebeu que falamos sobre o MCP, ou seja, foi um vídeo de introdução ao tema, tá? Onde eu falei de fato o que é MCP, o conceito, como ele é aplicado e mostrei também o seu funcionamento dentro de um workflow do NTN usando o Node da comunidade, ok? Então, até alguns dias atrás, o MCP ele era usado por meio de um Node criado por um usuário, né, de NTN que resolveu fazer ali uma espécie de adaptação, ou seja, era possível usar o MCP nas automações, nos fluxos de automação, como também nos agentes, mas não de uma forma, digamos, 100% compatível ali ao NTN. Era uma forma adaptada ao NTN, tá? Então, tudo isso eu falo aqui nesse vídeo. Então, se você ainda não conferiu, corre aí no nosso canal e já assista, tá bom? Bom, como eu falei no início do vídeo, vários YouTubers estão falando sobre esse Node, né? Dizendo que é um Node que está incrível, que está facilitando muito as coisas, que foi um grande salto, né? Mas eu percebo muita empolgação, né? Muita emoção. O pessoal está, talvez ali, não sei, no calor do hype, né? Às vezes o hype, todo mundo falando bem de uma coisa, as pessoas acabam acreditando naquilo, tomando aquilo ali como verdade e acabam enxergando somente o lado bom da coisa e não enxergam, assim, vamos dizer, não vou falar o lado ruim, né? Mas o lado que não é tão favorável assim ao Node. E um dos poucos YouTubers que eu percebi que fez uma análise sensata sobre o Node, tá? Eu posso dizer até de uma forma imparcial, né? Porque eu sou embaixador do NTN, se eu não me engano, ele também é um embaixador, mas ainda assim não ficou ali puxando sardinha, falando somente o que queremos ouvir, né? Ou seja, nós
sempre estamos querendo ouvir o que é bom, né? Ou seja, que é incrível, que vai facilitar, que não vai ter dificuldade, mas nós não queremos ouvir as desvantagens de alguma coisa, né? Que não vai funcionar tão bem como a gente espera. E esse YouTube aqui, né, que é o Nate, se eu não me engano, acho que ele é embaixador também, tá? Ele falou uma coisa que quase ninguém está falando. Um detalhe sobre o Node nativo que, ao meu ver, ele deveria fazer isso, tá? Mas não está fazendo não porque o NTN não pensou nisso, ou sei lá, ou não tem noção sobre isso, mas eu acredito que sim, seja pelo fato do Node ser novo, né? Assim como qualquer outro Node do NTN, sempre começa simples e ele vai se aprimorando, mediante ali ao feedback da galera, né? A necessidade apresentada ali pelos usuários, tá? Então, é isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, tá? Eu vou estar meio que compartilhando da minha mesma opinião aqui do nosso amigo aqui, Nate, tá? Que é um excelente usuário aqui de NTN, entende muito e vale a pena você também conferir esse vídeo dele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei também no início, o Node nativo do NTN, ele saiu na versão 1.88.0. Até então, essa versão ela estava na versão beta, digamos assim, né? Não era uma versão, digamos, estável, tá? Então, quem quisesse já testar o Node nativo, tinha que ir lá e forçar a atualização para essa versão, tá? Mas, se eu não me engano, ela já está sendo considerada uma versão final, tá? E se você talvez atualizar aí o seu NTN para a última versão, você já vai entrar nessa versão aqui, que já vai ter o Node nativo de MCP, tá? E aí, qual é a diferença, né, entre o Node da comunidade, tá, que é o que eu mostro aqui nesse vídeo aqui, tá, para o Node nativo, que foi lançado recentemente, tá? No Node da comunidade, como eu também falei no início do vídeo, era um Node adaptável ao NTN, ou seja, a estrutura dele, a princípio, não era para funcionar com o NTN. Simplesmente um usuário do NTN, tá? Que inclusive foi até esse aqui, ó, se não me engano, acho que é Nerdin.io. Esse aqui, ó. Esse usuário aqui, tá? O nome do canal dele é Nerdin.io. E ele acabou criando um Node da comunidade para adaptar o MCP ao NTN. Então, basicamente, funcionava assim, ó. Você tinha ali um workflow do NTN, tá? E aí, nesse workflow, você tinha o agente de IA. E na tools dele, você conectava um subnode de MCP, que também era um node da comunidade, né? Porque quando a gente fala sobre nodes da comunidade, a gente só imagina o node do fluxo, né? A gente não imagina ali um subnode, tá? Mas eu fiquei surpreso também com isso, porque eu nunca tinha visto um subnode da comunidade. E esse usuário, ele conseguiu criar esse subnode de MCP que você conectava ali ao seu agente e ele servia como uma espécie de client, ou seja, através desse meu agente aqui, tá? Eu conseguia fazer solicitações para um servidor MCP do GitHub, tá? Então, por exemplo, eu tinha vários exemplos de servidores, né? Deixa eu até abrir aqui para ver se eu consigo te mostrar. Ó. Se você for reparar aqui, nós temos servidores MCP oficiais, tá? Ou seja, a própria empresa autora daquele serviço,
ela embarca também nessa vibe aí do MCP e cria o seu servidor MCP para que pessoas que integram com o serviço, com a API dela, possam fazer isso por meio do MCP. Tá? Então, como você pode ver aqui, ó, os oficiais, ó, nós temos, por exemplo, ó, Cloudflare, tá? Bastante conhecida. Que mais? Temos FireCrawl, para quem faz web scraping. Grafana, para fazer monitoramento, né? Dashboard de monitoramento de infra. Que mais? O próprio Make. Make lançou um servidor de MCP. Mailgun, né? SMTP, você que faz disparos de e-mails pelo Mailgun, você pode agora também usar um MCP deles para poder fazer um disparo ou qualquer outra ação, tá? Que mais? O Notion, PayPal e assim vai, ó. Stripe, né? Que são gateways de pagamento, PayPal, Stripe. O Zapier também, né? Então, demais integradores também estão com o seu próprio servidor de MCP, né? E agora o NTN, por ter criado esse Node nativo. Então, você vê que várias empresas estão criando o seu próprio servidor MCP para facilitar cada vez mais a integração, né, de seus serviços com a ferramenta dos usuários, né? Ou seja, uma integração por meio da inteligência artificial. Tá? Além dos MCP oficiais, temos também os não oficiais. Então, como mostrei no vídeo anterior, fizemos um exemplo aqui com o servidor do Airbnb. Tá? Lembrando que esse MCP aqui, ó, que são os MCP da comunidade, eles não são oficiais, não é a empresa que criou isso aqui. Simplesmente foi um usuário, né, que criou um servidor com todas as regras, né, o contexto ali de conexão daquela API e disponibilizou para quem quiser usar. Tá? Mas aqui, ó, ainda tem uma observação, né? Ele fala aqui, ó. Os servidores da comunidade não foram testados e devem ser usados por sua conta e risco, e não são afiliados nem endossados pela Anthropic. Ou seja, isso aqui é mais para poder testar, né? Tem pessoas que talvez estavam querendo usar isso aqui em produção e não é recomendado. Tá? Então, no vídeo anterior eu fiz um exemplo aqui com o Airbnb, que pelo incrível que pareça, funcionou muito bem. Tá? A gente conseguiu fazer exemplos ali de pesquisas de hospedagens, né? Dentro ali de uma localização, numa faixa de preço, e a princípio funcionou perfeitamente. Tá? Então, voltando aqui para a nossa explicação, então, esse meu agente que está no NTN, ele faz essa comunicação com esse servidor de MCP de terceiros, seja oficial ou não oficial, pelo GitHub, né? Então, aqui, ele basicamente, né, no Node da comunidade, você passava um comando npx, que é um comando que basicamente baixava ali alguns pacotes, dependências, né, para que você pudesse usar esse servidor e assim usar as tools, né, que seriam as ações, né, de, por exemplo, consultar reserva, fazer reserva e etc. Tá? Qual era o problema disso aqui, né? Como eu informei? Por ser uma coisa externa, de certa forma, você teria ali um certo risco, né? Poderia ter casos, né, dos seus dados, principalmente envolvendo credenciais, porque tinha serviços que você tinha que passar a sua API key ali como parâmetro, né, no environment, né? E aí o risco de você talvez ter essa informação vazada ou então alguém conseguir ter acesso era muito grande. Por quê? Porque você estava se conectando a um servidor MCP, em alguns casos não oficial,
fora do seu NTN, tá? E aí, o pessoal do NTN, já observando isso, né, vendo que muita gente ficou animada com o MCP e já queria já introduzir isso em suas automações, o NTN simplesmente foi lá e criou o Node nativo, tá? E a diferença é o seguinte, você agora teria ali, dentro da mesma instância do NTN, tá? Tanto o seu client, que seria ali o seu fluxo, seja com agente ou então sem agente também, porque o MCP você pode usar também num fluxo. Você não usa necessariamente apenas no agente, você pode usar também em um fluxo de automação, tá? E a diferença é que agora o MCP Server ele roda dentro do NTN, especificamente em um fluxo à parte. Seja esse fluxo dentro do seu próprio workflow, onde está o seu agente, que é o client, ou então em um servidor à parte, tá? Então, geralmente, o pessoal, né, que está falando sobre o Node nativo, nos exemplos, né, inclusive nesse vídeo aqui também vamos mostrar um exemplo, usamos em um workflow à parte. E ao invés de você, por exemplo, se conectar ali a servidores não oficiais, né, de serviços não oficiais, você estaria sim se conectando a servidores, digamos assim, oficiais, tá? Mas dentro do próprio NTN. Então, toda a regra de conexão, questão de segurança, tudo isso já estaria ali dentro do NTN, que é o que você já usa, né? Hoje eu acredito que você integra ali com vários serviços pelo seu NTN, passando ali o seu token, passando ali a sua API Key e sem ter nenhum receio, até porque, né, já usamos NTN por anos e nunca tivemos problema com isso. Acredito que você também não, tá? Então, o NTN, ele quis simplesmente garantir que você pudesse usar esse protocolo, tá, dentro das suas automações, mas com toda a segurança possível e também com toda a praticidade possível, uma vez que eu não precisaria, como aqui no Node da comunidade, passar ali, né, o comando que tem que rodar, né, porque aqui, basicamente, esse MCP Server do GitHub, ele é puro código, tá? Não tem low code aqui, é tudo código. Até quando você vai fazer uma solicitação, você tem que passar ali um comando, né, uma espécie de código ali para poder baixar esse pacote, depois você informar a tool que você quer usar, passar ali uma API Key, se for o caso. Então, acaba sendo um pouco mais complexo, né? O pessoal que é iniciante, que está começando agora, teria uma dificuldade a mais de conseguir usar o MCP pelo Node da comunidade. Diferente do Node nativo, que basicamente você faz tudo ali no arraste e solta, tá? Você não envolveria muito ali com a questão de código, tá? Então, isso aqui, sim, de fato, foi um grande salto no NTN, principalmente, né, agora que o NTN recebeu aí um investimento, né, um patrocínio, se não me engano, de 55 milhões de euros, né? E eles estão focando, né, estão investindo pesado mesmo nessa parte de inteligência artificial, tá? Então, realmente foi uma grande aposta que ele fez e que tem muito a crescer isso aqui. Isso aqui é só o começo, tá? E agora eu vou te mostrar um exemplo de como isso aqui funciona na prática, tá? Destacando aqui os pontos fortes, tá? Mas também destacando aqui um ponto, digamos assim, fraco, né? Ou uma desvantagem que eu acredito que possa melhorar ao longo do tempo, à medida que o NTN for gerando ali novas versões, disponibilizando novas funcionalidades do Node nativo de MCP, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos basicamente dois workflows, tá? Então, eu separei um para client, ok?
igual aqui nessa imagem, ó, nós temos aqui um para cliente, tá? E também vamos ter um para o nosso server, que é o nosso servidor, ok? Então, um chamando o outro para poder executar ali determinadas funções, tá? Então, é basicamente do jeito que está sendo ilustrado aqui, tá? E aí, no client, temos aqui o agente, tá? Com a sua LLM, que é a sua inteligência, a sua memória, para poder manter ali o contexto dentro de uma conversa. E agora, teríamos um único subnode aqui no Tools, que é o client de MCP, tá? Antigamente, quando você queria atribuir funções ao seu agente, você teria que colocar aqui vários nodes, né? Então, você tinha um node ali, por exemplo, de HTTP request, para talvez executar uma ação em um serviço não nativo do NTN, tá? Você tinha, por exemplo, node do Google Calendário para poder fazer agendamentos, né? Você tinha, por exemplo, o Google Sheets. Se você quisesse consultar ali um registro, talvez ali um estoque de produtos para saber quantas unidades tem, ou então o valor desse produto, tá? Como também você tinha ali, né? Vou pegar aqui, uma base de conhecimento em Google Docs. Você tinha ali uma espécie de documento no seu G Drive, que você colocaria ali informações sobre a sua empresa, sobre o seu produto, seu serviço, e o seu agente usava isso aqui como uma base de conhecimento. Então, você acabava tendo como posso dizer, uma pilha, né, de subnodes aqui, cada um fazendo a sua função, e você tinha que informar aqui nas instruções o que você queria fazer em cada situação. Então, se, por exemplo, o usuário fizesse alguma pergunta sobre a empresa ou serviço ou o produto, eu instruía o meu agente a consultar a base de conhecimento. Se o cliente perguntasse, por exemplo, valores, preços sobre um serviço ou sobre um produto, e eu tivesse isso em uma planilha, né? Essa lista em uma planilha, eu pediria para ele consultar essa planilha, tá? Se o cliente quisesse fazer um agendamento, quero agendar uma consulta, quero agendar uma entrevista, um orçamento, né? Aí a gente chamava o node do Google Calendário, né? Assim também, quando queria executar uma ação em um serviço que não fosse nativo, como esses três aqui, a gente usava o quê? O HTTP request, tá? Então, era basicamente assim que funcionava antes do Node nativo de MCP. E agora, com esse Node, as coisas, de fato, ficam mais fáceis, tá? Tanto para você poder atribuir, né? Até mesmo para dar manutenção. Por quê? Porque a partir de então, eu teria um único Node aqui de MCP Client, tá? Que vai chamar o servidor de MCP que está rodando dentro do NTN. E esse servidor, pessoal, nada mais, nada menos é que o quê? Um workflow à parte que começa com um trigger do MCP. Então, é um conceito bem parecido com o de webhook. Se você bater o olho aqui, isso aqui vai te fazer você lembrar muito o webhook. Por exemplo, lá na tool do seu agente, você podia, por exemplo, ter uma requisição HTTP em cima de uma URL de webhook. Então, você conseguia acionar uma outra automação ao chamar essa URL de webhook. Então, é a mesma coisa aqui o MCP, tá? Então, quando eu abro aqui, ó, você pode reparar que ele tem URL de teste de produção, igual do webhook, tá? Aqui você tem a opção de autenticação. Se você quiser
como posso dizer, privar isso aqui, né? Ou seja, não deixar com que qualquer servidor ou qualquer automação faça aqui a solicitação das suas tools, tá? Você pode definir uma autenticação se você quiser, tá? E aqui seria o path, que é o finalzinho ali da URL, né? Do seu MCP, para ficar uma URL ali mais amigável. Então, bem parecido com a estrutura aqui de um webhook, tá? E aí, a partir de então, por meio dessa URL aqui, eu informo lá no meu client, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, eu pegaria a URL de produção, tá? Pode pegar a URL de teste? Pode. É igual o webhook, você pode desenvolver a automação com a URL de teste e depois que a automação estiver 100% redondo, você vai lá e migra para a URL de produção. Mas o pessoal aí que já é um pouco mais avançado no NetN, né? Já entende um pouco, já vai desenvolvendo em cima da URL de produção, né? O pessoal até brinca, né? Corrigir bugs com o software em produção. Vida louca. Então, com essa URL aqui, tá vendo? Eu vou lá no meu client, tá? Ó, aqui no meu client, e eu informo aqui, ó, essa URL do meu trigger de MCP. Então, quando o meu agente for acionado, e claro, né, envolver ali alguma solicitação que envolva uma daquelas funções do meu servidor de MCP, como você viu lá, fazer um agendamento, consultar um agendamento, reagendar, excluir um agendamento, consultar preços de um produto, consultar informações sobre um produto, tá? Então, o que ele faria? Ele simplesmente chamaria esse servidor MCP, que é um workflow, é um sub-workflow, acionando assim a devida função de acordo ali com a decisão da própria IA. Tá? A própria IA, ela tem essa inteligência de entender ali o que a pessoa quer e ver se tem alguma função compatível com o que a pessoa quer. Foi uma melhoria que eu notei, tá? Quando foi lançado esse Node nativo. Eu lembro que antigamente, quando a gente tinha aqui, sei lá, 10 funções, né? A gente tinha que ir lá na instrução do nosso agente, né? Aqui, e deixar bem específico, né? Por exemplo, quando o cliente fizer isso, execute a tool função 01. Né? Então, eu tinha que ser bem específico aqui para que o meu agente executasse determinada função mediante aquele cenário. Ou seja, só o fato do Node estar conectado ao agente não significa que ele ia ser processado. Tá? E uma diferença que eu notei aqui, agora com o client, né, é que você, de fato, não precisa dizer isso para o seu agente. Olha, se fulano fazer isso, faça aquilo outro. Não. Você não precisa mais especificar a tool a ser executada. Tá? Só o fato de você chegar e falar, olha, se o cliente quiser fazer um agendamento, solicite esses dados a ele. Aí a própria IA já sabe, já fica implícito ou explícito para a IA que tem que fazer um agendamento e que ela vai ter que executar algum subnode de agendamento. Tá dando para entender? Então, realmente ficou uma coisa assim mais fácil, né, de gerenciar as funções, sem precisar entrar em muitos detalhes com o seu agente. Tá? Então, essa foi a primeira melhoria identificada. Tá? E aí, como você pode ver aqui, também você pode listar quais são as funções que você quer que o seu agente trabalhe. Tá? Isso aqui também foi uma outra melhoria que identificamos e achamos bem interessante porque antigamente, se você tivesse funções aqui
se você não quisesse que o seu agente usasse determinada função, o que você tinha que fazer? Você simplesmente, né, você tinha lá o node, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é uma função, tá? Se você não quisesse que seu agente usasse aquela função, você simplesmente desativaria aqui, tá? Então, de fato, ele não ia usar aquela função, ok? Aqui no client, você faria algo parecido, né? Você pode chegar, por exemplo, aqui e colocar quais são as funções que você quer que o seu agente execute, tá? Então, por mais que lá no meu servidor MCP, que é um subfluxo, tenha trocentas funções, tá? Penduradas ali ao servidor, eu posso chegar e falar, olha, eu só quero que esse meu agente aqui consulte valores da WhatsApp, tá? E crie agendamento, ok? Então, ele só informaria valores, né, de quantidade de números ali e marcaria agendamento se a pessoa quisesse entrar em mais detalhes, né, sobre negociação e etc, tá? Então, isso aqui acaba também facilitando muito a questão da modularização, né, da sua função. Ou seja, você pode atribuir quantas funções você quiser, não precisa desativar as funções lá no servidor MCP, simplesmente você desativa aqui dentro do seu próprio NetN. Até porque aquele servidor MCP, ele pode também estar sendo usado por outros agentes. Você pode ter outros agentes que também estejam usando um MCP client apontando para esse mesmo servidor de MCP, tá? Então, isso aqui, ó, de fato, facilita muito a gestão de funções de cada agente criado aqui no seu NetN, tá? Então, aqui você pode incluir quais são as funções, da mesma forma que você poderia também definir as exceções. Então, você poderia também chegar e falar, olha, eu quero que o meu agente use todas essas funções, né, exceto a função de base de conhecimento, tá? Então, seu agente usaria qualquer função ali do MCP Server, menos a base de conhecimento, ok? No caso aqui, eu vou voltar para all, para ele poder usar todas, ok? Então, segunda melhoria, né, apontada aqui. E a terceira, né, aproveitando que eu já comentei sobre essa questão de modularização, seria a questão de agora você ter uma bateria de funções, tá? Onde você poderia criar inúmeros agentes e todos esses agentes olhando para o mesmo servidor de MCP, para a mesma lista de tools, tá? Facilitando o quê? A manutenção. Porque antigamente, né, você tinha lá um agente que tinha as próprias funções dele, por mais que fossem funções parecidas. Né? Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse 3 agentes de agendamento. Cada um tinha ali os seus subnodes de agendamento. Tá? Então, se desse problema em um, eu tinha que ir lá naquele agente e corrigir os subnodes dele, as funções dele. Se desse um problema no outro agente, eu tinha que ir lá no outro agente e corrigir as funções dele, tá? E agora não. Agora, como você tem, né, um fluxo somente para o servidor de MCP, que está reunindo todas as funções ali, né? Como você pode ver aqui, ó. Aqui, ó, MCP Server. Você teria várias funções, tá? Que são chamadas externamente, digamos assim, pelos seus agentes, ou seja, são chamados por outros workflows, tá? E aí, basicamente, se você tivesse que modificar alguma coisa aqui, melhorar ou remover, esse ajuste ele refletiria em todos os seus agentes, né? Ou fluxo de automações que estivessem usando esse servidor MCP. Então, isso aqui também
dá aquela noção, né, de modularização, de você poder reaproveitar as mesmas tools, as mesmas funções, facilitando assim, de fato, a manutenção. Principalmente você que tem aí inúmeros agentes, né, cada agente aí de um cliente, tá? Então, essas foram as 3 vantagens identificadas aqui nesse Node nativo de MCP, beleza? E antes de falarmos, né, agora da desvantagem, né, que é um detalhe que, como eu falei, né, esse youtuber aqui, ó, o Nate, ele percebeu, né, ele pontuou, muito bem pontuado, tá? E que eu também percebi que faz entendermos que esse Node nativo, ele ainda não está cumprindo 100% ali do conceito de MCP, tá? E eu já vou falar o que é, tá bom? Mas já deixa o like aí no seu vídeo, tá? Se até aqui você está gostando da abordagem, se até aqui as coisas estão ficando mais claras para você e você está gostando, deixa um like aí no vídeo para poder nos ajudar. Se inscreva no canal também, tá? Para nos apoiar. E também deixe comentários, né? O que você está achando desse novo Node. Se você tem algo também a pontuar, alguma coisa que a gente não falou aqui nesse vídeo e que você quer pontuar, pode usar os comentários aí do vídeo também, ok? E antes de falarmos então, né, dessa desvantagem, vamos fazer aqui um teste rápido, tá? Usando aqui esse Node e ao final talvez você já vai notar ali o que realmente está faltando para esse Node de fato ficar incrível e realmente fazer jus ao nome de MCP, tá? Você viu o vídeo aí do Nate ou viu também, né, o nosso vídeo anterior de MCP, talvez você já deve ter sacado aí o que está faltando, tá? Mas vamos lá, vamos testar. Então, como você pode ver aqui, nós temos 4 nodes de agendamento, tá? Um que é criar, outro é consultar, outro é atualizar e outro é excluir, tá? Temos aqui um node de consulta de planilha, onde nessa planilha nós temos, por exemplo, aqui a precificação da USAP, né? Dependendo da quantidade de números que a pessoa contrata, tá? E, por último, nós temos aqui um doc, né? Com informações breves sobre a USAP Business, tá? Que é essa tua aqui, essa ferramenta, tá bom? E aí, no teste agora, a gente vai testar aqui cada node desse aqui para ver se no MCP Service, aliás, MPC Serve, se comporta da mesma forma que se comportava diretamente ali no tools do agente. Vamos testar? Vamos ver? Tá? Então, eu vou chegar aqui, ó. Lembrando que esse fluxo aqui montamos, né, através da aula do nosso curso Intensivão NTN. Tá? Então, se você quiser ver mais detalhes, né, de como construímos essa estrutura aqui de MCP Client com MCP Service, se inscreva aí no Intensivão NTN para ficar mais por dentro desse novo Node, tá bom? Deixa eu salvar aqui. E vamos lá, ó, no client, tá? Eu vou dar um open chat aqui. E aí, por exemplo, vou chegar e vou falar: boa noite. Deixa eu ver. Ó, boa noite. Quero mais informações sobre a USAP Business. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. E aí, repare que o agente, ó, bem rápido, né? Ele vai lá, usa LLM para poder armazenar ali no histórico da conversa, né? A mensagem recebida.
depois aciona aqui o MCP Client para tentar executar alguma função compatível aqui com o meu prompt, né? Então, eu simplesmente eu falei, ó, quero mais informações sobre o Zap Business, né? Então, a própria inteligência artificial conseguiu entender que eu estou querendo buscar mais informações sobre a Zap, tá? Então, por meio da inteligência artificial, né, principalmente quando a gente vem aqui, ó, no MCP Client, se você for olhar aqui, ó, ele chamou qual tool? A tool sobre o Zap Business, que é a tool do nosso Google Docs aqui, tá? Então, você vê aqui, ó, nesse caso aqui, ó, é bem assertivo, tá? Lembra que eu falei que eu não precisaria passar a instrução do tipo, olha, se a pessoa perguntar alguma coisa sobre o Zap Business, execute a tool sobre o Zap Business. Ou seja, eu não precisei passar essa instrução para o meu agente, né? O MCP Client, ele parece que melhorou nesse sentido, sabe? Ele aumentou a assertividade do nosso agente. O nosso agente já tem essa capacidade de saber qual é a função apropriada ali para aquele prompt, sem eu precisar ficar instruindo ele qual função ele chamar em cada situação. Deu para entender? Então, ele foi lá, ó, chamou a tool correta, tá? E trouxe a resposta, tá? Então, ele escreveu lá, ó, a Zap Business é uma API não oficial de WhatsApp, estável, escalável, ideal para gestores de automações e SaaS e oferece envios ilimitados. E a partir de 2 números e até 70% de desconto. Então, é uma API que está disponível para quem for contratar mais de 2 números, né? Que é uma API escalável para quem realmente quer trabalhar com múltiplas sessões ou múltiplos números, né? E consegue fornecer até 70% de desconto por número ou por instância, tá? E aí, olha só que interessante agora. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, quantos números eu preciso contratar para ter 70% de desconto? Ó, repare que ele foi lá no MCP de novo, tá? Ó. E olha só que interessante isso aqui, ó. Ele já chamou uma outra tool, né? Ele não foi na mesma tool quando eu perguntei sobre o Zap Business. O que é o Zap Business, tá? Como eu já falei sobre questão de valores, né? Ele já entendeu ali que ele tinha que chamar a tools consulta valores do Zap, que é o quê? A nossa planilha, né? Que está a precificação aqui da quantidade de números. E aí, se você reparar, eu perguntei quantos números eu tinha que contratar para ter 70% de desconto. Então, aqui, ó, 70% de desconto é quem contrata acima de 1.000 números ou de 1.000 sessões. Então, se eu volto aqui, ó, olha o que ele respondeu. Ó. Você precisa contratar mais de 1.000 números para ter 70% de desconto. Então, você vê que ele acertou também, porque ele foi lá na minha planilha e pegou a informação correta. Então, percebe que realmente está mais assertivo. O MPC Client, né? Ele, de fato, ele consegue se comunicar muito bem com o servidor MCP, passando ali os parâmetros, né? o prompt ali de forma assertiva, recebendo a resposta correta ali da função. Tá? Então, nesse caso aqui, realmente deu um grande salto, tá? E aí, vamos dizer que eu me interessei, né? Gostei do desconto aqui, 70%, e quero marcar uma call ali com a Autotic, né? Para poder negociar, né? Ver a possibilidade de conseguir um desconto maior, ou então conseguir esse desconto pegando ali uma quantidade menor de números, né? Então, vou querer conversar com o Hugo da Autotic,
para negociar com ele, né? Então, eu vou chegar e falar assim, ó, ótimo, gostaria de marcar uma call para fechar essa contratação com vocês, tá? Ó. Então, repare que eu informei aqui que eu quero agendar uma call, que é uma reunião, digamos assim, e falei o motivo dessa reunião. Então, se você for ver aqui, ó, gostaria de marcar uma call para fechar essa contratação com vocês, ok? Então, de uma forma implícita, eu já falei mais ou menos o propósito do agendamento, o motivo do agendamento, tá? E aí, o que a inteligência artificial me pediu aqui? O nome e o e-mail para poder agendar, tá? Porque são identificadores ali do agendamento, tá? Então, eu chego aqui, por exemplo, coloco o meu nome, né? Vamos dizer que meu nome é Pedro, tá? Ó, coloquei meu nome, Pedro. Por favor, informe seu e-mail, Pedro, para que possamos agendar a call. Vou botar aqui meu e-mail, um fictício aqui, tá? @pedro.mail.com.br, tá? E aí ele perguntou agora, ó, quando você gostaria de agendar a call? Informe a data e a hora, por favor, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, amanhã, né? Hoje é dia 17, né? Então, vamos colocar aqui amanhã às 2 horas da tarde, tá? Então, ele teria que agendar para o dia 18, às 2 da tarde. Ó, a call foi agendada para amanhã, dia 18, às 2 da tarde. Você pode acessar o evento aqui, tá? Mas como eu já estou com a minha agenda aqui aberta, ó, se você for olhar, está aqui, ó, o agendamento, tá? Feito em primeira mão usando um servidor MCP, né? Em outros tutoriais, fizemos aqui agendamento com a tool conectada diretamente no agente. Agora não, agora é a tool conectada ao nosso servidor de MCP e o nosso agente chamando esse servidor MCP por meio do client, tá? E você vê que funcionando agora perfeitamente. Então, ó, foi lá o nome do cliente, né? O e-mail dele, que é um identificador único, tá? Olha lá o dia e o horário, ó, certinho, ó, 18 de abril, que é amanhã, entre 2 da tarde a 3 da tarde. Tá? E aí, na descrição, vem o propósito, ó, call para contratação da WhatsApp Business. Então, você vê que aqui, né, foi informado o seguinte, olha, gostaria de marcar uma call para fechar essa contratação com vocês. Por mais que eu não falei o Zap Business aqui, por conta do contexto da conversa, né, o meu agente sabe que eu estou me referindo ao Zap Business, que é a contratação da WhatsApp Business. Por isso que aqui ele informou aqui, ó, call para a contratação da WhatsApp Business. Bem legal isso aqui, né? Ok. E aí eu posso agora, né, chegar aqui e, por exemplo, reagendar, né? Eu posso chegar aqui, ó. Oi, boa noite, né? Boa noite. Não vou conseguir comparecer no horário marcado. Posso reagendar? E aí ele fala, ó, claro, por favor, me informe a nova data e hora para reagendarmos a call. Ou seja, ele não pediu aqui o nome e o e-mail porque, como ele já tem um histórico ali da conversa, ele já sabe que é o Pedro. Tá? O Pedro está agendado amanhã às 2 da tarde. Tá? Então, aqui agora, ele já sabe que é o Pedro e só está perguntando para eu informar a nova data e a nova
a nova data e a nova hora, né? O novo horário. Então, eu posso chegar aqui novamente, né? Colocar aqui, ó, amanhã mesmo, sendo às 16 horas. Tá? Então, eu quero que ele mantenha o agendamento para amanhã, sendo que em vez de ser 2 da tarde, eu quero 4 horas da tarde, tá? E aí, vamos ver se ele vai fazer certinho. Ó, a call foi reagendada para amanhã às 4 da tarde. Você pode acessar o evento aqui. E aí, quando eu volto aqui, ó, olha só que legal, já atualizou basicamente em tempo real, né? Eu nem fechei aqui o modal, ele já atualizou aqui para mim, tá bom? E por fim, eu posso também chegar aqui e testar o cancelamento, né? Então, eu vou chegar aqui, ó. Oi, desculpa de novo, não vou conseguir comparecer à reunião. E aí o agente fala, ó, sem problema, você gostaria de reagendar novamente? Se sim, por favor, informe a nova data e hora. Aí eu vou falar, não, eu quero cancelar. Ó, a reunião foi cancelada com sucesso. Se precisar de ajuda no futuro, estou à disposição, tá? Então, quando eu volto lá, ó, cadê? Ó? Não tem mais a call agendada aqui, ou seja, ela foi removida, tá? Então, nesse teste aqui rápido, você viu que o MCP, né, o Node nativo do MCP, funciona perfeitamente. Chega a ser melhor do que quando usávamos, né, a tools aqui, ó, as funções diretamente na tools do agente, tá bom? Mas para finalizarmos agora, né, e focando aqui, né, nesse detalhe que quase ninguém percebeu, né, e que faz com que o Node ainda não seja tão incrível assim, que realmente facilite, né, as automações, é o quê? Vamos lá, alguém chuta, imagina o que deve ser. Se você estiver assistindo esse vídeo aí online, deixa aí nos comentários sua opinião. Aliás, no chat, né, sua opinião. Se você já estiver vendo esse vídeo aí offline, deixa aí nos comentários o que você acha que está faltando aqui, para realmente fazer jus ali ao conceito de MCP. Bom, se você percebeu, né, vamos voltar lá para o workflow aqui do nosso servidor MCP. Por exemplo, no caso aqui de agendamento, você repara que tivemos que criar 4 subnodes referente a agendamento, sendo que cada um com a sua operação. Tá? Então, temos aqui um de criar, um de consultar, um de atualizar e um de excluir. Tá? Se você percebeu, não sei se você já assistiu esse nosso vídeo aqui, né? Inclusive, eu posso até abrir aqui a nossa última apresentação. Exatamente nessa parte aqui, ó, tá? O que eu expliquei aqui? Que o MCP, né, ele é uma abstração de uma chamada API por meio ali de um prompt de inteligência artificial. Então, quando algo realmente está bem, como posso dizer, formatado ou adaptado, né, ao conceito de MCP, basicamente podemos informar aqui qualquer coisa, tá, que ele vai tentar transformar aquilo ali numa requisição
da API. Então, não envolveria somente parâmetros, valores de parâmetros de um endpoint, tá? Por exemplo, vamos dizer que o Google Agenda nós teríamos o endpoint de criar, né, que seria o create, teríamos o endpoint de consultar, que seria o get, um exemplo, get event, né? O de atualizar, update event, e o de excluir, delete event, um exemplo, tá? Então, o MCP, ele não só abrange os valores de parâmetros ali do endpoint, como também ele abrange o próprio endpoint. Então, por exemplo, aqui, como você pode ver, né, estamos passando por prompt parâmetros do endpoint. Então, eu estou falando aqui, ó, liste apartamentos ou casas do mais barato ao mais caro para 2 pessoas, ok? Ou seja, a partir daqui, ó, do mais barato ao mais caro para 2 pessoas em Lisboa, Portugal, disponível entre o dia 10 ao dia 15 de maio, com a diária entre 50 a 150 euros, tem que ter Wi-Fi, cozinha e ar-condicionado. Tudo isso aqui é prompt para definir os parâmetros, tá? Mas, aqui no início, se você for reparar, até de uma forma discreta, você percebeu que eu estou definindo qual endpoint, qual operação eu quero executar naquela API por meio do prompt, por meio de uma linguagem natural. Ou seja, eu estou aqui, ó, dizendo liste apartamentos. Então, é como eu dissesse o seguinte, olha, eu quero usar o endpoint que lista reservas, que lista acomodações. Está dando para entender? Da mesma forma que eu poderia dizer o seguinte, ó, faço uma reserva no primeiro hotel que aceite 2 pessoas, que esteja localizado em Portugal, Lisboa, disponível na data 10 a 15 de maio, com diária nesse valor aqui e que tenha esses atributos. Ou seja, eu poderia aqui também definir uma ação de reserva. Está dando para entender? Então, o MCP, de fato, né, ele tem que suprir toda a parte aqui da minha requisição API. Ele não pode suprir apenas os parâmetros daquela operação, daquele endpoint. Ele também tem que suprir até o endpoint aqui, né? Então, se eu falar liste apartamentos, ele tem que considerar um endpoint de listagem. Se eu falar faça uma reserva, ele tem que considerar um endpoint de reserva. E se você for perceber aqui, agora, tá? É aqui que é o segredo, né? É o detalhe que vamos revelar aqui. Repare que não conseguimos usar a IA para escolher de forma inteligente a operação. Deu para entender aqui? Por exemplo, eu consigo definir a inteligência artificial, por exemplo, para escolher o calendário, para escolher a hora de início, a hora de fim do agendamento. Eu posso usar a inteligência artificial, né, que no caso é o From AI, né? Posso usar para ele definir a descrição do meu evento. Posso pedir para ele definir o título do meu evento, ok? E várias outras informações que vão como parâmetros, tá? Mas, por enquanto, por talvez uma limitação aí do Node, tá? Mas eu acredito que o NTN, em breve, ele deve permitir que a IA escolha também a operação, tá? Mas, por enquanto, não é possível. Então, por conta disso, eu não consigo aqui, por exemplo, usar um único node daquele serviço para fazer qualquer operação, tá? Então, o adequado seria não ter múltiplos nodes daquele serviço, mas ter apenas um node, tá? E esse node, por meio, né, da inteligência artificial, ao interpretar ali o prompt, ele mesmo poderia fazer agendamento, consulta do agendamento, alteração do agendamento e exclusão do agendamento. Deu para entender?
Mas, como isso não é possível ainda, temos que criar outros subnodes do mesmo serviço, porém usando uma operação diferente. Isso aqui eu só percebi o Nate falando, tá? De youtuber. Eu não vi outro youtuber falando esse detalhe, tá? Só o Nate que realmente observou isso e trouxe ao público, né? E eu também, fazendo os testes desse Node, eu percebi isso, tá? Então, se você estava muito empolgado aí, achando que, poxa, né, agora minhas automações vão ficar muito mais fáceis, né? Só vou colocar um Node ali, já vai resolver o problema. Já fica ciente que não vai ser bem assim, tá? De fato, né, se for um Node ali com múltiplas operações, você vai ter que colocar vários nodes fazendo cada um a sua operação, tá? Que, de certa forma, vai continuar ainda dando um pouquinho de trabalho para você atribuir e gerir funções ali do seu agente, tá bom? Mas eu tenho certeza que o NetN em breve, tá? Principalmente aí com o feedback da comunidade. Quem sabe esse vídeo aqui seja um motivo também, né, do NetN perceber isso e, quem sabe, ele colocar as operações, né? Até mesmo resource também, porque resource seria a fonte de dados, né? Então, o adequado aqui também seria o resource poder ser controlado pela IA, né? Então, através do meu prompt, eu dizer o seguinte, olha, eu quero criar um evento. Então, se eu falo criar um evento, a IA já teria que selecionar aqui a operação create e aqui em resource selecionar event. Deu para entender? Então, é isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. De fato, acredito que foi um vídeo aí bem explicativo, né, sobre o Node nativo. E caso você ficou com alguma dúvida, né, algo que ainda não ficou claro, você pode usar os comentários aí para deixar sua dúvida. Pode deixar também aí nos comentários sugestões de próximos vídeos, né? Hugo, eu gostaria de aprender mais sobre isso aqui de MCP, você pode falar sobre isso? Ou então qualquer outro assunto envolvendo o NetN que não seja MCP também, né? Porque tem várias outras coisas interessantes para aprender além do MCP. Você pode usar os comentários para deixar aí a sua sugestão, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até um próximo vídeo.